Fala pessoal, beleza, beleza? Aqui é o professor de Física Vinícius Kaiser e vamos para mais uma aula do nosso projeto Física Reversa, beleza, tranquilo? E hoje vamos estudar mais uma questão da prova da EA CFS 1/2025, beleza, tranquilo? Essa é a nossa questão 3. Vem comigo, vamos ler o enunciado. Um pequeno disco apresenta dois furos A e B alinhados e à mesma distância do centro C. Gira em sentido horário e realiza movimento circular uniforme com frequência de 10 RPM. Uma partícula P, que descreve um movimento retilíneo e uniforme com velocidade constante de 2 metros por segundo, se aproxima do disco. Em um determinado instante, a partícula P se encontra alinhada horizontalmente com os furos A e B do disco, estando o furo A mais próximo de P, conforme pode ser visto na figura. A partir deste instante, qual a distância em metros que será percorrida pela partícula até que se alinhe horizontalmente pela primeira vez com o furo B, estando mais próximo da partícula. Está aqui a nossa figura, o disco, os furos A e B, beleza? E a nossa partícula P, que está se aproximando do disco. Aqui temos as nossas alternativas, beleza? Tranquilo? E é isso, vamos começar a estudar esta questão. E como vocês já sabem, a gente começa estudando a questão com uma revisão teórica, onde a gente revisa a teoria necessária para resolver a questão, beleza? Tranquilo? Essa questão, pessoal, ela envolve MRU e MCU. MRU e MCU, beleza? Tranquilo? Então vamos revisar esses conceitos, tranquilo? O que significa MRU? MRU significa movimento retilíneo uniforme, beleza? Tranquilo? E o que é MRU? Vem aqui comigo. É o movimento com velocidade constante, estou aqui, ó. É o movimento com velocidade constante e trajetória retilínea. E, obviamente, a velocidade é diferente de zero, tranquilo? Então, ó, velocidade constante e trajetória retilínea, tranquilo? Se ligue, presta atenção, beleza? No MRU, tô aqui, ó, não há inversão de sentido, beleza? Tranquilo? Por quê? Porque para haver inversão de sentido, eu tenho que variar a velocidade. Se eu estou me deslocando para a direita, beleza? Para a minha direita aqui, o que acontece? Se eu quiser inverter o sentido para a esquerda, primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diminuir a minha velocidade, parar, e depois inverter o sentido, beleza? Tranquilo? Então, para haver inversão de sentido, tem que variar a velocidade. Como não há variação de velocidade no MRU, não há inversão de sentido, beleza? Tranquilo? Então, a nossa função horária, ela pode ser expressa da seguinte maneira. D igual a V vezes T, beleza? Que é a nossa equação 1, onde D é a distância percorrida, V é a velocidade e T o tempo, beleza? Tranquilo? E o que significa MCU? MCU significa movimento circular uniforme, beleza? Tranquilo? Movimento circular uniforme. E o que é MCU? Vem aqui comigo. É o movimento com velocidade linear e angular constantes, beleza? Tranquilo? No MCU, tanto a velocidade linear quanto a velocidade angular são constantes e a trajetória é circular. De modo que não há aceleração tangencial e nem aceleração angular. Tá aqui, ó. Não há aceleração tangencial nem angular. No MCU não há aceleração tangencial nem angular. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, há aceleração centrípeta. Tá aqui, ó. Há aceleração centrípeta. Então, no MCU, eu somente tenho aceleração centrípeta. Se ligue! No MCU, também não há inversão de sentido, beleza? Tranquilo, ó. Não há inversão de sentido. Por quê? Porque tanto a velocidade linear quanto a velocidade angular são constantes, tranquilo? Agora vamos ver os conceitos de frequência e de período. Tá aqui, ó. O que é frequência? É o número de ciclos em uma unidade de tempo. Frequência pode ser também o número de voltas que um disco dá em uma unidade de tempo, beleza? Tranquilo? Já que a nossa questão fala de disco. E período? Período é o intervalo de tempo mínimo para um ciclo se realizar, isso mesmo. Ou
é o intervalo de tempo mínimo para que o disco realize uma volta. Atenção! Frequência e período se relacionam pela seguinte expressão. Está aqui, ó. T maiúsculo, que é o período, é igual a 1 sobre F, beleza? Então, período é igual ao inverso da frequência e vice-versa. Essa é a nossa equação 2. Se ligue! Para finalizar a nossa revisão teórica, eu sugiro fortemente que você memorize que 1 Hz é igual a 60 RPM, beleza? Tranquilo? 1 Hz é igual a 60 RPM. Se você memorizar essa relação, vai facilitar muito na solução de questões que precisa converter RPM em Hz e vice-versa, beleza? Tranquilo? Então essa foi a nossa revisão teórica. Vamos agora para a solução da questão. Tranquilo? Tá aqui, ó. Aqui eu tenho os dados que a questão nos forneceu. Ela diz que a frequência do disco é de 10 RPM e a velocidade da partícula P é de 2 metros por segundo. Isso mesmo. Veja, a velocidade está na unidade do SI, mas a frequência não está. Qual é a unidade de frequência no SI? É Hz. Então, se a questão nos forneceu em RPM, temos que transformar, temos que converter para Hz. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou fazer aqui do lado, beleza? Ó, 10 RPM, beleza? Igual, eu sei que 1 Hz é igual a 60 RPM, beleza? Então, basta multiplicar aqui, ó. Eu tenho RPM em cima, RPM embaixo. Vou simplificar, tome. Tem um zero aqui em cima e zero embaixo, vou simplificar, tome. Então, 10 RPM é o mesmo que 1 sobre 6 Hz. Tá aqui, ó. A frequência do disco é 1 sobre 6 Hz. E é esse valor que a gente vai utilizar, beleza? Tranquilo? Mas vamos deixar ele aqui, daqui a pouco a gente usa. O que é que vamos fazer agora? Vamos adaptar a nossa equação 1 para a nossa partícula P. A equação 1 é o que? É a função horária do MRU, beleza? D igual a VT. Adaptando essa função horária para a partícula P, ficamos com dP igual a Vp vezes T, beleza? Tranquilo? Onde dP é a distância percorrida pela partícula P, Vp é a velocidade da partícula P e T é o tempo. Essa vai ser a nossa equação 3, beleza? Tranquilo? Agora, pessoal, para continuar a solução da questão, a gente precisa de uma interpretação, a gente precisa de uma dedução, beleza? E como é que a gente vai obter essa interpretação? Como é que a gente vai obter essa dedução? A partir da análise da questão, beleza? Vou voltar aqui para a nossa figura. Tranquilo? Ó, eu tenho aqui a partícula P, ela está se aproximando do disco e o disco está aqui com furo A, furo B. Beleza? Tranquilo? A questão quer que a gente encontre o quê? A distância que a partícula P vai percorrer até ela se alinhar novamente horizontalmente com os dois furos, sendo que mais próximo do furo B. Beleza? Tranquilo? É isso que a questão quer. Mas para obter essa distância, nós temos que saber o tempo gasto para percorrer essa distância. Beleza? Tranquilo? Então, como é que vamos obter esse tempo? Vamos interpretar, deduzir como é que a gente pode obter esse tempo. Veja só, acompanhe aqui o raciocínio comigo. O furo A, se ele sair daqui e completar uma volta, sair daqui e voltar para o ponto que ele está, eu vou completar uma volta. O tempo mínimo para completar uma volta é o quê? É o período. Então, esse tempo seria o período. Sendo que não é esse tempo que me interessa. Não é este tempo que me interessa. É o tempo em que o disco vai se movimentar, de maneira que a partícula P vai ficar alinhada horizontalmente, sendo que mais próxima do furo B. Para isso, A tem que estar no lugar de B e B tem que estar no lugar de A. Para isso, o que acontece? O disco vai percorrer meia volta. Isso mesmo, o disco vai percorrer meia volta. E qual é o tempo gasto para o disco percorrer meia volta? É o período dividido por 2. É o período dividido por 2, beleza? Então, isso é uma interpretação do enunciado. Isso é uma dedução da situação da questão. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o tempo para que P se alinhe horizontalmente pela primeira vez com o furo B será T igual a T maiúsculo dividido por 2, beleza? Tranquilo? O período dividido por 2. Agora vamos usar a equação 2, beleza? Para obter a seguinte expressão, T igual a 1 sobre F dividido por 2. O que foi que eu fiz? Eu estou usando a equação 2. Qual é a equação 2? Período igual a 1 sobre F, beleza? Tranquilo? Então eu substituí
o T maiúsculo de período por 1 sobre F, tranquilo? Fiquei com T igual a 1 sobre F dividido por 2. Isso aqui é uma divisão de fração. Como é que eu resolvo divisão de fração? Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Ficamos com o quê? Com T igual a 1 sobre F vezes 1 sobre 2. O que nos dá T igual a 1 sobre 2F. Beleza? Tranquilo? E agora, vamos fazer o quê? Vamos substituir F pelo seu valor em Hertz. Ficamos com T igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 6. O que foi que eu fiz? Eu apenas substituí F pelo seu valor em Hertz. A gente encontrou aqui que F é igual a 1 sobre 6 Hertz. Foi isso que eu fiz. Substituir F por 1 sobre 6. Tranquilo? Então, ficamos com isso aqui. Então, multiplicando 2 por 1 aqui, ficamos com o quê? Com T igual a 1 sobre 2 sobre 6. Mais uma vez, temos uma divisão de fração. E mais uma vez, vamos resolver conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Ficamos com 1 sobre 1 vezes 6 sobre 2. Multiplicando numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, ficamos com T igual a 6 sobre 2, o que nos dá T igual a 3 segundos. Isso mesmo. Então, o tempo gasto para que a partícula P se alinhe horizontalmente, novamente, com os dois furos, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, com o furo B mais próximo da partícula P, é de 3 segundos. Esse é o tempo gasto. Mas é o tempo que a questão quer? Não. A questão quer a distância que a partícula P vai percorrer com esse tempo. Beleza? Tranquilo? Para isso, vamos substituir esse tempo, beleza? O 3 segundos e a velocidade de Vp na equação 3, beleza? Tranquilo? A equação 3 é a função horária do MRU adaptada para a partícula P. Então, ficamos com dP igual a 2 vezes 3. Ou seja, a distância percorrida pela partícula P é de 6 metros. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa é a nossa resposta. Resposta letra B. E é isso aí, pessoal. Mais uma questão da prova da EA CFS 1/2025 estudada. Beleza? Tranquilo? Vamos estudar todas, beleza? Tranquilo? Aguarde as próximas aulas, tranquilo? E, como sempre, para finalizar, você nasceu para vencer. Mantenha a fé. Forte abraço, beleza? Tamo junto, até a próxima aula. Valeu!